Olá, signo de Touro, seja muito bem-vindo à sua leitura para o segundo semestre de 2025. Se esse vídeo te encontrou, certamente existe uma mensagem aqui para você. Pode estar no início, pode estar mais ao meio, mais ao fim, mas certamente o universo não te trouxe aqui em vão. Nesse mundo de vídeos no YouTube, esse que é o primeiro vídeo aqui no canal para o signo de Touro encontrou você. Então sinta-se em casa, sinta-se acolhido, sinta-se acolhida. Você está na Conexão Divina e eu sou o Leandro Costa, tá bom? Vamos lá? É uma leitura coletiva, é uma leitura para os próximos 6 meses de 2025. É uma leitura para você que tem Sol, Lua e Ascendente em Touro, mas dê uma olhada também nos outros signos fortes aí no mapa, tá bom? Vamos iniciar a sua tiragem, vamos pegar a energia inicial no tarô, depois a gente vai expandir, vamos falar de relacionamento, de dinheiro, de trabalho, de espiritualidade. A energia do coletivo de Touro para o segundo semestre de 2025. A primeira carta de vocês, a Lua. Segunda carta de vocês, o Eremita. Terceira carta de vocês, a Torre. Olha, você abriu aqui com uma tríade que fala muito da solidão. Você abriu com uma tríade que fala muito da solidão, que fala muito também de vigiar seus estados emocionais, tá? A Lua junto do Eremita é uma carta que traz para o Eremita uma certa solidão que não é saudável, não é solitude, sabe? É como se fosse um isolamento, não querer ver ninguém ou não querer interagir. Cuidado com essa energia aqui. E você vai precisar, dentro desse período, reconstruir sua visão de mundo, porque a Torre está aqui. A Torre, ela é uma carta que fala de reconstrução. A Torre é uma carta que fala de estruturas frágeis que a gente precisa reconstruir. E eu vejo você precisando iluminar algo ligado ao teu passado. Algo que para você é como se fosse um trauma, é um medo inconsciente, um que de repente tem até como se fosse um pouco de apego obsessivo a um cenário da tua vida, tá? E você vai precisar trabalhar isso para que não fique maior que você. Aqui, Torina, a tua leitura fala muito da cautela, desse lado do eremita, de precisar resolver questões do passado para poder seguir adiante. Enquanto você não jogar luz em algo que é uma sombra do teu passado, você não vai conseguir seguir adiante. E isso pode trazer grandes percas na sua vida por conta da torre. Então resolva, sabe? Tudo que tiver ligado ao teu passado, resolva. Ilumine, enxergue por um outro prisma, veja o que aquele cenário queria te ensinar, amadureça com ele para que você possa reconstruir a sua vida com uma base sólida. Não ficar nessa vulnerabilidade que a torre traz aqui, tá? Vamos agora expandir a leitura com o baralho cigano. Vamos ver o que mais a gente pode conversar aqui. Signo de Touro, coletivo de Touro, previsão para os próximos 6 meses. Nesse momento eu já te convido a se inscrever, caso não seja inscrito. Deixar o teu like, se você não gostar do vídeo depois você tira. Tá bom? Vamos lá, taurinos. Corte do baralho cigano para o signo de Touro. Aqui a torre, porém a torre no baralho cigano tem um outro contexto, tá? Mas ela fala de um certo distanciamento aqui, tá? Eu percebo que existe uma pessoa do sexo oposto que existe, é como se você estivesse distante. Não vou dizer que seja o teu par amoroso, porque a gente não está na casa do relacionamento ainda. Mas tem uma pessoa do sexo oposto que existe um distanciamento muito grande entre vocês. A carta da saúde, né? Cuidados com dependentes, né? Filhos, afetos similares. Eu vejo você tendo que fazer algum tipo de cuidado com
com essa pessoa dentro de um hospital, de algo assim, dentro de uma estrutura. Aqui são duas informações muito importantes, tá? Para alguns, a retomada de algum tratamento ligado à saúde, como se você estivesse dando novos passos, recomeçando um tratamento, algo assim. E também esse lado de cuidar de uma criança, cuidar de alguém que passa por um momento de fragilidade. Eu não vejo que seja um contexto de desfecho negativo, não. Eu vejo que são questões naturais, questões que de repente já se iniciaram, são cuidados que são no sentido de prevenir problemas maiores e também de recuperar, de cura. A tua leitura também fala de cura, a tua leitura também fala de reconstruir algo ligado à tua saúde, para trazer mais vitalidade, para trazer mais confiança até para os planejamentos futuros. Agora já a vida financeira de vocês, vamos dar uma olhada? No dinheiro apareceu a carta da dama, é uma carta que fala de receptividade, junto da carta da cruz, junto da carta do lírio. Olha, no dinheiro, eu percebo uma certa dificuldade para você estabelecer um equilíbrio. É como se a tua vida financeira estivesse sendo uma vida de muita luta. Você consegue superar as adversidades porque a carta da cruz está aqui, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma questão que você de repente entenda até como kármica, sabe? Relacionada ao dinheiro. E aí cuidado com essa crença de achar que de repente é o teu destino viver lutando no campo financeiro. Mas tua leitura fala dessa dificuldade de encontrar um momento de equilíbrio, de paz, de mais tranquilidade. É como se você estivesse sempre tendo que matar um leão por vez dentro da tua vida financeira. E muito protagonismo, você também, muita iniciativa, muita coragem de enfrentar tudo isso, mas traz o cansaço, né? A carta da cruz aqui fala desse cansaço, desse um certo esgotamento já de estar vivendo um cenário que é muito repetitivo ligado à sua finança. E você começa a olhar também a tua vida financeira numa perspectiva futura, como se você estivesse olhando, poxa, mas daqui a 10 anos como é que eu vou estar se eu continuar no ritmo que eu estou? Será que eu vou ter a mesma saúde? Será que eu vou ficar gastando força e não vou chegar a lugar algum? Eu sei que a leitura de vocês está sendo uma leitura meio que chacoalhão, né? Mas é melhor a gente lidar com a verdade para corrigir do que se iludir. Então, é uma leitura que está convidando muito vocês a refletirem sobre o futuro de vocês, para alguns até sobre a aposentadoria, sobre aquilo que você quer, a tua vida a longo prazo, os passos que precisam ser dados agora. Vou tirar mais uma carta aqui. Aqui, olha, a carta da incerteza, tá? Eu vejo a tua vida financeira muito insegura com relação ao futuro, mas você também com a tua mente muito perdida com relação ao teu futuro financeiro. Qual é a saída para eles aqui? Mudança. Mudança. A saída para vocês aqui é mudar as crenças, mudar a visão de mundo com relação à vida financeira, poder trabalhar as questões de fluxo natural, como por exemplo o dar e receber, o compra e vende, trabalhar isso de uma forma mais ampla, buscar conhecimento também, já que o navio fala de novos horizontes. Então eu vejo que você precisa realmente de um processo de mudança muito profundo na tua vida financeira e que visa também conhecer mais, aprofundar o conhecimento com relação ao lidar com o dinheiro e não deixar que as questões emocionais influenciem tanto a tua vida financeira. Trabalho, rotina, vamos lá? Primeira carta, a carta do estresse na tua rotina, e em dia a dia estressante, cansativo, né? Principalmente com relação aos compromissos que você tem, vejo você muito cansado, muito cansada, estressado com os compromissos, com as responsabilidades. Tem questões aí que elas meio que ficaram travadas, né? Como se você tivesse assumido compromissos que hoje se tornaram difíceis de conduzir. E também percebo que as questões de relacionamento amoroso influenciam muito o teu dia a dia. Aqui a gente pode expandir um pouco, tá? Não limita essa informação ao relacionamento amoroso, não. Podemos estar falando também de alguém que você ama muito, que você
tem um profundo sentimento, mas que existe um desgaste muito grande na relação por conta da carta do rato, e isso influenciando o seu dia a dia. Você sabe aquele cenário onde, de repente, os conflitos com um familiar que a gente gosta muito fica reverberando durante o dia e fica sendo o pensamento predominante, ou conflitos com o par amoroso consomem todo o dia a dia? É isso que a tua leitura traz aqui. Cuidado com isso, tá? Porque a gente está na área do trabalho e da rotina. Então, as questões emocionais influenciando de forma negativa o teu dia a dia é muito complicado, porque vai te desgastando energeticamente. Deixa eu pegar um conselho para você aqui nessa área. Vamos lá? Conexões espirituais, olha. Busca o amparo das orações, da compreensão espiritual, busca o auxílio divino do seu mentor, para que ele possa então atuar sobre essa situação, para que ele possa trazer luz sobre isso, para que as suas orações sejam atendidas e você consiga enxergar essa direção que ela está sempre disponível, mas você está com a tua visão ofuscada no momento. Porque a carta da estrela também fala de uma luz no fim do túnel, fala que para tudo existe uma saída. Vamos lá, Torino, vamos ver a tua vida afetiva. Agora a gente entra de fato no relacionamento. A carta do livro, tá? Como não existe uma carta antes dela, ela está sendo a nossa primeira, ela vai falar de uma nova página na tua vida afetiva, né? Uma nova página na tua vida afetiva, um conhecimento, vamos ver o que vai se manifestar aqui. A carta da liberdade aqui, um relacionamento livre. E aqui eu posso entender como duas formas. Aqui é tanto o contexto de viver um relacionamento mais livre, sabe? Dar mais liberdade e ter mais liberdade dentro do relacionamento. Como para alguns também vai ser essa questão de querer viver como se fosse uma pessoa solteira e liberta para viver um relacionamento sem grandes amarras, porque a gente tem o cavaleiro aqui, tá? E o cavaleiro ele fala dessas questões de oportunidades, de possibilidades, de pessoas que aparecem, de pessoas que flertam, e fala muito principalmente desse lado de descobrir até mesmo admiradores que eram secretos ou algo assim, e que à medida que percebe uma certa liberdade, como se você deixasse de alguma forma transparecer que está disponível ou que está descompromissado, algo assim, essa pessoa tende a aproximar. Bem, não é para todos, né? É uma leitura coletiva, pode ser que essa parte não seja sua, mas aqui fala muito de alguém se aproximando, e isso vem por conta dessa pessoa perceber que é como se você tivesse aberto ou aberta, receptivo para essa relação. Para outros aqui a gente vai estar falando sim, como eu disse anteriormente, de dar mais liberdade no campo afetivo, mas de fato ter uma pessoa de fora influenciando, por exemplo, se você está dentro de um relacionamento, tenha muita cautela, porque o cavaleiro, ele não fala sobre o par amoroso. Ele aqui não está falando do marido nem da esposa. Aqui ele é um aventureiro, né? É uma outra pessoa, uma pessoa que traz aquela questão da conquista, mas ao mesmo tempo há de se ter cautela redobrada, porque como ele está junto da carta dos peixes, é muito provável que seja uma pessoa que está acostumada a fazer isso com todo mundo, sabe? Aquela pessoa que tem a postura de conquista. Cuidado, 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 muita cautela, porque a carta do livro também é uma carta que fala de mistério, mas fala de revelação. Então, cuidado, tá? Principalmente se você é uma pessoa que está dentro de um relacionamento, muita cautela, porque você pode se ver numa situação desafiadora de forma inesperada, tá? Vamos agora pegar o espiritual de vocês. No espiritual, a carta das mensagens, a carta da morte, né? E a carta da lua. Então eu vejo aqui você recebendo mensagem de entes espirituais, tá? Ligados à sua família através de sonho. Aqui é muito direto. Eu vejo você sonhando com pessoas da sua família que já partiram, trazendo
algumas revelações. Não vejo que são sonhos ruins, não vejo. Eu vejo que são mais comunicações como se tivesse um viés de saudade, tá? E também traz é como se fosse um prenúncio de que algo na tua vida vai mudar de um jeito muito radical e esses seres espirituais, esses entes espirituais, esses ancestrais, de alguma forma aproximam-se de você como se fosse uma espécie de amparo por conta desse processo de mudança muito radical que a tua vida tende a apresentar nos próximos meses. Eu vou tirar agora aqui 3 conselhos para vocês. O primeiro deles, dê atenção à sua casa, por favor, dê atenção à sua casa. Carta da casa falando de equilibrar a tua base não só a casa no sentido físico, mas também as tuas virtudes, teus valores, aquilo que é importante para você, aquilo que é em torno do que sua vida gira, sabe? A carta da raposa fala de prudência, de cautela dentro do lar e seletividade também com as pessoas que transitam dentro do teu ambiente. Então, se você é uma pessoa que de repente tem pessoas de fora transitando com frequência na sua casa, saiba que essas pessoas não são confiáveis. E a terceira carta, o terceiro conselho, é a carta do trevo, que fala de levar a vida de um lado, de um jeito mais leve. A carta do trevo é uma carta que diz: não se apaixone com os problemas da vida. As coisas precisam ser conduzidas com seriedade, com responsabilidade, mas nunca com foco demasiado no desafio, nunca acreditando que não vai conseguir superar ou ficar vibrando com frequência negativa, tá bom? A carta do trevo é uma carta que fala de lidando com as coisas de uma forma mais leve, você supera elas sem perceber. Signo de Touro, fechamos a sua leitura. Desejo a você próximos 6 meses abençoados. Nos encontramos em breve aqui. Um fraterno abraço.